Seja bem-vindo a mais um No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordões e mais uma vez tenho aqui comigo a minha e a tua comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Olá, Ema. Olá a todos, mais uma vez um prazer para mim estar aqui de novo com o meu amigo Leonardo a falar com vocês sobre o nosso handball. Exatamente. Uns anúncios antes de começarmos a entrarmos já neste programa. Já sabes que precisamos sempre de dar aqui uns avisos. Não te esqueças que ainda temos sweats e t-shirts da 7 metros e, portanto, são uma excelente prenda agora para o Natal. O tempo está-se a esgotar, mas ainda tens tempo de mandar vir umas e, portanto, se quiseres, deixa-nos uma mensagem a mim, à Ema, a 7 metros nas redes sociais e fica já com a tua. E, certo, Ema, acertei agora. Acertaste mais ou menos, a pré-reserva acaba hoje, ou seja, há 2 dias para quem vai ver isto, dia 13, mas depois da pré-reserva podem continuar a encomendar que nós vamos continuar a fazer-vos chegar as melhores camisolas. Exatamente, pré-reserva, reserva, isto, sufixos são coisas que são demasiado valorizadas. Umas noticiazinhas e agradecer-te por ter estado presente no Conversas de Segunda. Espero que estejas presente também neste Conversas de Segunda ou que tenhas estado presente neste Conversas de Segunda. Não te esqueças, todas as segundas-feiras vais ter um Conversas de Segunda e não tenhas medo de participar. O objetivo é mesmo dar-te uma voz. Semana passada tivemos assim, a malta teve um pouco de vergonha, mas esperemos que esta semana seja um bocadinho melhor. Mas não tenhas medo de participar, o importante é mesmo dar-te uma voz e, portanto, participa nos nossos Conversas de Segunda, todas as segundas-feiras, ali entre as 9h15 e as 9h30, certo? Exatamente. A Emma concorda comigo, apesar de Certíssimo. também está com vergonha. Bem, vamos avançar então. Tivemos poucos jogos para esta jornada, para esta 14ª jornada do Campeonato Placar Handball 1. Tivemos só 5 jogos, tivemos 3 partidas que foram adiadas e assim passamos já, dizemos que o jogo entre o Vitória e o Gaia foi adiado por ter acontecido uma tragédia na equipa do Vitória, portanto o falecimento de uma pessoa da organização. Deixamos desde já aqui também os nossos sentimentos para a instituição e para a família. O jogo entre o Horta e o Águas Santas também foi adiado e o derby, o jogo entre o Sporting e o Benfica também foi adiado. A equipa do Benfica continua com casos positivos de Covid-19. No entanto, os 5 jogos que tivemos e mais uns jogos extra que também já vamos falar mais à frente, tivemos emoção, tivemos resultados inesperados e vamos entrar já com, talvez eu diria, o mais inesperado, os top 2 dos mais inesperados. A vitória do Póvoa em Belém contra o Belenenses, 27-31 foi o resultado final. Ema, não vamos falar muito deste jogo porque também não tivemos a oportunidade de o ver, mas é assim, uma vitória que não estávamos nada à espera por parte do Póvoa, tendo em conta aquilo que temos visto recentemente do Belenenses. Sim, claramente que a Vitória, peço perdão, Uhum. o povo Eu disse vitória ou Póvoa venceu, também? não sei, mas confundiste-me provavelmente, Pronto, então mas a vitória do vamos ao que Póvoa. interessa. A vitória do povo foi um bocadinho surpreendente, claro que ninguém esperava que eles fossem ao Restelo vencer o Belém, que o Belém tem feito uma boa época e é uma das equipas sempre favorita em grande parte dos jogos, retirando contra os 3 grandes, e o que é certo é que o recém-promovido Póvoa continua a surpreender. Vamos ver até onde é que eles vão. Será que vão conseguir tirar pontos a um grande? Ninguém sabe, mas eu sinceramente já estou à espera de tudo, que o Póvoa tem realmente mostrado que é capaz disso. Exato, e falávamos aqui antes de entrarmos para este programa em direto, em off falávamos que neste momento a classificação do Campeonato Placar Handball 1 está assim um pouco por todo o lado. Todas as equipas parece que ainda têm probabilidades de chegar à metade superior, porque as equipas estão tão próximas, termos jogos que também foram adiados, equipas que têm mais, outras que têm menos jogos, e passamos então para talvez o segundo resultado inesperado, a vitória do Boa Hora em casa frente à Artística da Vanca, surpreendente talvez porque a equipa do Boa Hora vinha numa série de maus resultados e o Avanca vinha de uma boa partida frente ao Porto, que já vamos falar mais à frente. Ema, mas assim, não sei se queres dar uns comentários em relação a esta vitória do Boa Hora ou preferes que comece eu? Acho que é melhor começares tu, que estiveste lá e tiveste a oportunidade de ver de perto este jogo.
Exato, deixamos desde já aqui também o agradecimento ao Boa Hora por nos ter permitido mais uma vez estar presentes no pavilhão para te levar aquilo que aconteceu nesta 14ª jornada. É assim, a equipa do Boa Hora, e também tive a oportunidade de estar presente no jogo a meio da semana frente ao Belenenses. A equipa do Boa Hora é uma equipa que normalmente, e também no jogo com o Belenenses, conseguiu entrar bem, e depois com o passar dos minutos, não sabemos por algum relaxamento, mas o que se passa, a equipa foi-se perdendo. Aconteceu no jogo frente ao Belenenses, e para ser honesto, quando vi este início de jogo frente ao Avanca, achei que poderia acontecer o mesmo. Mas não foi o que aconteceu. O Boa entrou com tudo, um parcial de 3-0 para abrir o jogo, e aos 5 minutos o técnico do Avanca, o Ricardo Costa, já tinha colocado um time-out porque a equipa não estava a conseguir lidar com o 5-1 do Boa. O Alexandre Pereira, o jogador da seleção de Cabo Verde, que vai estar presente no Mundial, estava realmente a colocar muita pressão na primeira linha do Avanca. O André Sousa, que já falámos aqui muito, é o cérebro daquela equipa, e praticamente não estava a conseguir fazer nada, porque o Alexandre estava a condicioná-lo muito e obrigava tanto o Daniel Vieira como o Walter Furtado a terem que assumir, a terem que ir para a jogada individual, e aquilo que estava a acontecer era que muitas vezes não estavam a conseguir. O Daniel teve um jogo fraco, espero que ele não leve a mal eu dizer isto, mas houve falhou bastante, e havia alturas em que ele parecia que ia para a jogada individual, parecia que podia ir rematar, saltava, mas depois quando estava lá em cima não rematava e ficava sem soluções, porque a defesa estava a cair em cima do André, e maus passos que depois levavam a golos do Boa. Ao intervalo já tinha uma vantagem de 6 golos. Na segunda parte o treinador Ricardo Costa alterou, colocou marcação homem a homem, primeiro assim uma marcação individual ao Paulo Vinícius e também ao Daniel Neves, que começou a causar moça, e depois quando começam com o homem a homem, a juventude daquela equipa do Boa Hora começou-se a fazer sentir. O Joaquim Nazaré teve alguns maus passos, e a entrada do Nuno Carvalho, o pivô, que é um pivô, e quem viu o jogo viu-me dizer isto algumas vezes, olhamos para o Nuno e não pensamos claramente um pivô, mas ele entra e foi um autêntico quebra-cabeças, em 3 ataques consecutivos, penso eu. Ele ao marca, ele consegue ganhar o livre de 7 metros, o André esteve clínico, teve impecável da linha de 7 metros, conseguiu, empata 27, parecia que estava ali tudo a começar a descambar para o Boa Hora, mas depois conseguiram golos importantes. O Rafael Paulo marca o último gol num contra-ataque, e penso que na última jogada do encontro, quando a equipa do Avanca ainda podia reduzir e depois tentar recuperar a bola e tentar chegar ao empate. Parece que foi novamente o Genilson, tem andado aqui com jogos complicados. Vai rematar da ponta, e os árbitros, não falha o remate, sofre um toque do Paulo Vinícius, mas os árbitros entenderam que o Genilson é que tinha colocado o pé em cima do pé do Paulo Vinícius, e portanto não havia falta por parte do Paulo. O Genilson caiu mal, depois ainda se levantou, mas é uma vitória. Acho que concordas comigo, era uma vitória que nós não estávamos à espera, tendo em conta aquilo que tínhamos visto do Avanca nas últimas jornadas. Sim, é uma vitória que não estávamos à espera, mas também, sinceramente, eu acho que se tivéssemos de apontar a equipa mais irregular desta P1, era sem dúvida a Artística de Avanca, porque já fizeram excelentes exibições como péssimas, e eu acho que toda a gente que nos vai ouvir vai perceber aquilo que eu estou a dizer. Vimos, por exemplo, eu lembro-me do jogo em casa, frente ao Vitória, que a Artística entrou muito mal e a Vitória conseguiu logo uma vantagem de 7 ou 8 bolas, ainda na primeira parte, que foi um jogo péssimo, e depois mesmo com o Horta em casa também fizeram um jogo mau, mas depois vimos em jogo antecipado da 18ª jornada o Avanca a receber o Porto e a vencer durante 50 minutos o campeão nacional e uma equipa de Champions, e um jogo que foi muito bem jogado, e eu sinceramente tinha saudades de ver um jogo assim no campeonato português. Considero mesmo que se praticou muito bom handball dos dois lados. Claro que o Porto não esteve no seu melhor nível, mas não esteve mal. Eu acho que não foi de todo um jogo mau do Porto, e por isso é que a Artística foi conseguindo. Eu acho que a Artística se superou muito bem nesse jogo contra o Porto, mas depois o que é certo é que vai a Lisboa num jogo que é do seu campeonato, que tem a obrigação de ganhar, e acaba por perder os pontos para o Boa Hora.
Exato, e no final o técnico Ricardo Costa disse-nos, e se ainda não viste, passa pelo nosso Instagram ou então vai ao nosso site, no rescaldo do jogo entre as duas partidas, no final encontras lá as declarações dos dois treinadores. O Ricardo Costa disse que a equipa não foi tanto ofensivamente, apesar de eu discordar um pouco, acho que a equipa ofensivamente esteve mal. Também não tinha assim tantas opções no banco para colocar na primeira linha e isso sentiu-se. Teve que optar pelo André, pelo Walter e pelo Daniel praticamente o jogo todo. O Rafael, o lateral direito, ainda entrou alguns minutos, mas depois acabou por sair. Mas defensivamente a equipa nunca se conseguiu impor e isto foi algo que eu reparei, e acho que se eu reparei, a equipa do Boa Hora também conseguia reparar com muito mais facilidade, porque tem o tempo todo de preparação. Víamos constantemente o Boa Hora a fazer a mesma coisa, a mesma jogada, no ataque era constantemente a mesma jogada, e Emma, tu ainda viste o jogo, que eu vi lá o teu comentário quando estivemos a fazer os comentários à emissão do jogo, era sempre a mesma coisa, era um cruzamento entre o central e o lateral, o pivô colocava-se entre o segundo e o terceiro e depois desfazia para o lado contrário, e depois normalmente ou o Paulo ou o Daniel iam 1 para 1 com o segundo defensor e tinham o espaço todo que queriam para conseguir desequilibrar, e foi isso que aconteceu. Defensivamente o Avanca nunca conseguiu parar a equipa do Boa Hora, apesar de ainda ter se aproximado, acaba por perder 29-27. No entanto, e tu adiantaste, falamos também do jogo entre o Avanca e o Porto, adiantado, ou foi antecipado, digamos assim, da 18ª jornada. Emma, tu estiveste presente, o Avanca esteve muito perto, e eu até diria que foi a equipa que esteve mais perto até agora no campeonato de roubar pontos ao Porto. Aquilo foi até ao fim, o Porto teve de colocar tudo dentro de campo para conseguir bater o Avanca. Sim, claramente para o Porto foi o jogo mais difícil do campeonato e acho que toda a gente concorda nisso. O único jogo assim mais ou menos parecido foi em casa do Vitória, no jogo que tu também tiveste a oportunidade de estar presente, mas aí o Vitória aguentou uns 40 minutos talvez, e aqui em Avanca a Artística aguentou praticamente o jogo todo e o Porto viu a vida muito, muito complicada, e eu sinceramente cada vez mais estava a acreditar que o Porto ia perder pontos e ia arrepender-se, entre aspas, de ter antecipado este jogo, porque o que é certo é que em 4 dias fazer 3 jogos não é fácil para ninguém, mas o Porto assim preferiu e já adiantaram alguns jogos devido ao adiamento de jogos da Champions para tentarem aliviar um bocadinho o calendário daqui para a frente. Felizmente para o Porto correu bem, mas o que é certo é que a Artística fez um bom jogo, e aproveito já que tu falaste do Daniel no jogo com o Boa Hora, e ele realmente aí não esteve bem, mas eu, tal como escrevi no rescaldo no jogo com o Porto, o Daniel Vieira surpreendeu-me, já no último jogo em casa, frente ao Póvoa, ele também tinha estado muito bem, e eu acho que é um lateral que ainda é muito jovem e é normal esses erros que ele tem, principalmente ofensivamente. Ele é um jogador que não pensa muito e hesita muito, digamos assim. Ele hesita. Exato. E depois acaba por fazer essas falhas técnicas, esses maus passos, ficar sem soluções por se precipitar, que é uma coisa natural por ser tão jovem, mas ele no jogo contra o Porto isso praticamente nem se notou-se um bocadinho, também não vou exagerar, mas notou-se a evolução dele nesse sentido, e defensivamente ele esteve muito bem a parar o Fábio Magalhães. Lembro-me perfeitamente que o Fábio estava com imensas dificuldades no 1 para 1 com o Daniel, ao contrário do que aconteceu no Boa Hora, que tanto Daniel Neves como Paulo Vinícius tiveram alguma facilidade. Portanto, é um bocadinho normal num jogador tão jovem haver estas oscilações. Achas que o Avanca sentiu cansaço? Porque a equipa, o treinador, o Ricardo Costa, no final disse que achava que não se devia ao cansaço, mas é assim, e foi tal como disseste, quem vê esta equipa do Avanca frente ao Porto e quem vê frente ao Boa Hora não pareciam os mesmos jogadores. Eu não sei se é cansaço, se é um bocadinho também fator psicológico, porque tal como o Ricardo Costa disse nas declarações, foi um bocadinho uma vitória moral naquele jogo contra o Porto, e eles chegaram ali ao pavilhão Fernando Tavares com muita confiança. Tenho a certeza que nenhum deles estava a ponderar ter um jogo complicado, muito menos perder, e se calhar entraram mal, depois viram-se muito atrás do resultado, começaram a desacreditar, e as precipitações e as contínuas dificuldades ofensivas refletiram-se um bocadinho na defesa. Eu acho que o treinador de Ricardo Costa diz que o mau foi a defesa, porque a defesa é o ponto forte desta equipa de Avanca. O ataque depende muito do André Sousa, mas se esta equipa defende bem,
normalmente quando chegam ao ataque estão mais confiantes, e quando a defesa não está bem, depois o psicológico acaba por não funcionar assim tão bem quando tens o cérebro da equipa, digamos assim, eliminado. Foi isso que aconteceu com o André Sousa. Acaba por haver as tais precipitações e os erros, e é uma bola de neve. Pois, e que foi o que não aconteceu no jogo frente ao Porto, em que vimos um Avanca que é muito, muito competente, e realmente foi como tu disseste. Não sei se queres acrescentar uma coisa que eu quero acrescentar, e quem conhece a Emma sabe que ela é mega fã do Luís Silva, e o Luís... Peraí. De quem? Só assim, eu nunca fiz isto, mas sim, do Luís. O Luís esteve muito bem no jogo contra o Porto, acho que não podemos deixar de destacar. O Luís manteve a equipa no jogo durante muito, muito tempo, e tem aquela última defesa já no último minuto que permite ao Avanca ir e ter o último ataque, bola para empatar. Depois no final o Galter tenta meter a bola no pivô, não consegue, há uma falta e termina o jogo, mas o Luís esteve muito bem. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa em relação a esta vitória suada do Porto. O Luís esteve realmente muito bem, tu já disseste isso, mas eu posso repetir. Realmente o Luís acaba por ser... Nós normalmente no handball já dizemos que o guarda-redes é quase metade de uma equipa quando está bem, e quando está muito bem pode representar até 80% do desempenho de uma equipa, e isso realmente faz todo o sentido, e nós vemos no Avanca, se nós formos ver todas as vitórias complicadas que o Avanca teve, o Luís teve uma percentagem de eficácia altíssima, e ele é realmente um guarda-redes muito experiente, que acaba por ajudar e faz muita diferença nesta equipa do Avanca. O resultado reflete-se muitas vezes no desempenho que ele teve, e ele realmente no jogo contra o Porto esteve muito bem, e essa última defesa que tu falaste, a 15 segundos do final, ainda deu a oportunidade ao Avanca de empatar, infelizmente não conseguiram, mas realmente o Luís é um guarda-redes que merece que o parabenizemos, porque é realmente muito bom. Exatamente, e mais coisas que temos que falar em relação a esse jogo. Perdi-me agora aqui um bocadinho do meu raciocínio, mas sim, temos que frisar a exibição que o Luís teve. Parece que todos os episódios nós falamos de um guarda-redes diferente. Este podcast vamos ter que mudar o nome no intervalo, talvez para uma coisa relacionada com guarda-redes. Falamos de guarda-redes em todos os jogos, em todos os episódios, quero dizer. Mas focando-nos no Porto, voltamos um bocadinho atrás em teoria. O jogo frente ao Avanca foi da 18ª jornada, mas este episódio é sobre a 14ª, e na 14ª o Porto enfrentou o Boa Vista, recebeu o Boa Vista, venceu por 40-21. Emma, este sim já era um resultado que nós estaríamos à espera, pela força que o Porto tem tido ao longo desta época para o campeonato, e tem vencido a maior parte dos jogos de forma clara, mas houve um jogador que nós destacamos, e num jogo como este que termina com 19 golos de diferença, não vale a pena falarmos muito do jogo em si, porque o Porto dominou, e tal como sabíamos que iria acontecer, mas o Francisco Costa é um jogador que se está a destacar cada vez mais. Sempre que entra é normalmente uma das figuras da partida. Sim, sem dúvida que temos que destacar o Kiko, Francisco Costa, que ele apenas tem 15 anos e fez 2 excelentes exibições, não só neste jogo com o Boa Vista, mas também no outro jogo antecipado da 15ª jornada frente ao Gaia. O Kiko, com 15 anos, no jogo contra o Gaia, entrou no final da primeira parte, e o jogo estava a ser complicado para o Porto. O Porto estava a perder quando o Kiko entrou por uma bola a segundos do fim, mesmo em cima do apito. O Kiko ganhou a bola e fez um gol de costa a costa, digamos assim, a inaugurar a sua ficha de golos, digamos assim, e depois na segunda parte a conseguir fazer mais 6 golos e acabar esse jogo contra o Gaia com 7 golos em 8 remates. E neste jogo com o Boa Vista, mais uma vez, vimos o Kiko em grande destaque, e Magnus Andersson muito bem, na minha opinião, a dar a titularidade a Kiko, que terminou o jogo com 10 golos em 11 remates, apesar de não ter jogado o tempo todo, foi o melhor marcador da equipa e esteve muito bem. E como tu disseste, o resultado foi claramente avolumado, mas o Boa Vista entrou bem no jogo. Eu sinceramente gostei de ver a equipa do Boa Vista jogar. Tem ali muitos jogadores com potencial, alguns não são nada desconhecidos de quem acompanha o handball, e esta equipa pode continuar a surpreender e justificar aquela vitória que tiveram na última jornada, quando receberam vitória. Exatamente. O jogo, de forma até algo curiosa, não se disputou no Dragão Arena, disputou-se, foi no Municipal de Gaia?
Sim, foi jornada invertida e jogaram em Gaia. Exatamente, no Municipal de Gaia, mas tal como disseste, foi uma boa entrada do Boa Vista, mas sabemos que jogos frente ao Porto realmente é muito complicado e tu já te voltaste a adiantar outra vez, mas eu vou-te desculpar, porque temos mais um jogo para Sim. falar em relação ao Porto, o jogo, tal como tu disseste, a 15ª jornada que o Porto antecipou e enfrentou o Gaia, mais uma vitória por 14 golos. Ema, já tocaste um bocadinho na questão do Porto, se calhar agora passamos para o outro lado da barricada, o Gaia que está a passar por um campeonato complicado, porque realmente tem uma equipa muito jovem. Nós comentávamos aqui em off, antes de começarmos, que o Gaia tem uma média de idades de 21 anos, numa equipa a jogar a primeira divisão é francamente baixo. Não dizemos isto como sendo algo mau, mas realmente é normal que depois a equipa não consiga muitas vezes manter o mesmo nível ou não consiga gerir os tempos de jogo. Sim, claramente que a equipa do Gaia é uma equipa com imenso potencial, que tem ali muitos jogadores muito bons, só que estamos a falar de jogadores com 17, 18 anos, os jogadores que a maior parte das vezes decidem, retirando o central, o Pedro, e o pivô, que também é um bocadinho mais experiente, o Rui Rodrigues, e o guarda-redes Eduardo Borges. Depois, retirando esses jogadores experientes, o Gaia acaba por depender muito de jovens de apenas 17, 18 anos ou 19, o que é complicado, e isso notou-se neste jogo contra o Porto. Realmente o Gaia teve uma boa primeira parte, conseguiram defender muito bem, o guarda-redes Manuel Borges teve uma excelente exibição, e quero destacar já o ponta-direita do Gaia, Pedro Salvador, que também fez 7 golos em 7 remates, salvo erro, e teve muito bem, mas lá está, é um jogador com 19 anos, e o Gaia, dependendo tanto de jogadores tão jovens, é normal que ao longo do jogo existam as precipitações, e um bocadinho a semelhança daquilo que eu falava no Daniel Vieira no Abanca acaba por acontecer em Gaia, mas não é apenas num jogador, são em vários, e isso acaba por se refletir nos resultados da equipa. Sim, exatamente. O Gaia é uma equipa que viu muitos atletas sair, e isso também não pode ser subvalorizado. A equipa que jogou a época passada e que realmente também surpreendeu é quase totalmente diferente da equipa que joga este ano. Perderam jogadores importantes, o Martim Costa, o André Sousa, que agora também brilham noutros palcos, noutras equipas, e portanto o professor Carlos Rezende tem uma equipa muito jovem e que tem que conseguir, e tal, ouvimos aqui várias vezes o João Galego Garcia dizer que não se consegue injetar experiência nos jogadores, e não se consegue. Os jogadores só aprendendo, só jogando, só cometendo os erros, e neste caso estão a cometê-los com a pressão de jogar numa primeira divisão, mas também conseguem e têm já dado boas provas de si, boa conta de si, bons jogos. É apenas uma questão de realmente conseguirem mudar o chip e começar a vencê-los. Passamos então para o jogo entre o Madeira SAD e o Ismael. O Madeira SAD que venceu por 33-25. Emma, não sei se queres dizer aqui alguma coisa. O Madeira SAD foi uma equipa que nós no início... Um resultado relativamente natural. O Ismael não tem estado a fazer... Não, força, podes começar. Eu calo-me para tu falares. Tu é que és a comentadora. Não, desculpa. Não, sim, não, força. Não, só estava a dizer que acho que o Madeira SAD venceu um jogo de forma natural. Acho que era um resultado que já se esperava, que o Ismael não está a ter de longe das suas melhores épocas. Está a ter um início um bocadinho complicado, mas anda lá. Não, quem conhece a Emma sabe que a Emma é muito apaixonada pelo handball e, portanto, quando ela começa a falar assim, eu calo-me, que é para ela sair e tudo o que vai na alma. Bem, mas então, vamos, sim, concordo com o que tu disseste. O jogo entre o Madeira SAD e o Ismael era um resultado que nós já esperávamos. O Ismael tem tido algumas dificuldades e o Madeira SAD é uma equipa que tem aquela primeira linha, aquele conjunto de jogadores experientes que nós já conhecemos há vários anos. Seguimos então para o último jogo. Eu aqui passo a palavra para ti, podes falar à vontade, sem medo que ele te interrompa. O jogo entre a São Joanense e o ABC. O ABC vence 31-21, 10 golos de diferença, e uma São Joanense que nós temos visto em casa que tem ainda conseguido importunar algumas equipas. Neste caso o ABC conseguiu passar de forma mais ou menos tranquila. Sim, o ABC claramente a ser favorito neste jogo, tal como eu escrevi, mas a São Joanense não entrou propriamente mal no jogo e entrou mais ou menos. Defensivamente não estão a acertar muito bem, e o treinador Nuno Silva desde cedo mostrou que queria ganhar o jogo e pediu logo um time-out nos minutos iniciais, aos 7 minutos, e tentou ajustar um bocadinho a defesa, e a equipa reagiu depois de ter sofrido um parcial 3-0 no início do jogo e conseguiu o empate a 6 bolas.
mas depois eu tenho de destacar aqui o Rui Batista e o Arsenashvili, porque eles foram meia equipa do ABC, ou mais do que isso, porque realmente o Rui Batista é que terminou o jogo com 11 golos em 12 remates e ainda com 5 assistências, um jogador extremamente jovem que apareceu este ano no ABC com um papel tão importante e conseguiu claramente ser, na minha opinião, o homem de jogo, esteve realmente muito bem, mas a São Joanense apresentou uma defesa mais recuada do que estamos habituados e não teve a exibição dos guarda-redes que costuma ter, teve algumas dificuldades defensivamente e depois ofensivamente estava muito dependente de Lourenço Santos, que apesar de ter tido momentos muito bons, também teve momentos menos bons, assim como o Vinícius Carvalho, mais conhecido por Panda, também foi um dos melhores marcadores com 6 golos, mas acaba por falhar muitos remates e depois isso reflete-se e o ABC conseguiu naturalmente ir escalando no resultado com uma excelente exibição, mais uma vez, do Rui Batista e Arsenashvili. Exatamente, e a forma como o campeonato está neste momento é que está muito perto ali naquela zona intermédia, o Porto em primeiro lugar só com vitórias e nós já falámos aqui um bocadinho, não vamos fazer já previsões para o futuro, mas realmente o Porto, pelo que temos visto, parece que tem neste momento o caminho mais fácil, e tem o caminho mais fácil para chegar ao título. Sporting e Benfica seguem com 37 e 34 pontos e depois vemos a equipa do Belenenses com 30, o Águas Santas com 29, Madeira Sado com 27, o ABC com 27, o Avanca com 25, o Póvoa com 22 e o Vitória com 22, portanto depois temos aqui equipas muito perto, um campeonato que nessa zona intermédia está muito tudo, equipas que têm uma vitória faz toda a diferença, realmente porque também temos equipas com mais jogos e equipas com menos jogos. Emma, não sei se queres deixar já a tua mensagem da praxe e pedir às pessoas para nos acompanharem, seguirem o Conversas de Segunda todas as segundas-feiras no Instagram, comprarem as nossas camisolas como prenda, que são uma excelente prenda. Pronto, já disseste tudo, já deste Pronto. a minha mensagem. Tu interrompeste-me antes, agora interrompeu. Opa, eu sou assim, já sabes. Mas pronto, quero agradecer a toda a gente que nos tem apoiado e seguido e claro, não percam o próximo Conversas de Segunda e estejam atentos que esta página tem muita surpresa para vocês até ao Natal. Ora, exatamente, vamos ter ainda muita surpresa e portanto, se calhar fazemos aqui, vai nos enviando comentários ou nas redes sociais diz-nos o que é que achas que ainda vem aí e nós depois pode ser que digamos se estás certo ou não estás. Mais uma vez, se gostas deste nosso projeto da 7 metros, compra uma camisola, uma suéte para nos apoiares, para conseguirmos divulgar ainda mais aquilo que de bom se faz aqui no handball nacional e aquilo que acontece por esse Portugal fora e por essa Europa e mundo fora. Não te esqueças também, estamos a fazer agora o acompanhamento do Europeu Feminino, portanto se queres saber aquilo que se passa diariamente na Dinamarca, então passa pelas nossas redes sociais, passa pelo nosso site. Vamos ter ainda a Final Four da Liga dos Campeões agora no final do mês e portanto a 7 metros também é o local ideal para tu ficar a saber aquilo que se passa e depois em janeiro vamos ter o Mundial, ainda faltam algumas semanas, mas não te preocupes que também vamos trazer tudo aquilo que se passa no Mundial, seja no nosso Instagram, no nosso Twitter, no nosso Facebook, no TikTok, podes escolher à vontade, aqui no YouTube, não deixamos a nossa mensagem, sininho, subscreve, se quiseres se quiseres saber aquilo que se passa, subscreve e toca no sininho para saberes e estares sempre atento quando sai um episódio novo. O meu nome é Leonardo Bordonhos, este é mais um episódio do No Intervalo com a Maria Ema Bastos e até ao próximo episódio.